Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse mais novo encontro que nós temos aqui para estudar a palavra de Deus, para orarmos e louvarmos ao Senhor. Nós continuamos com o nosso tema, é tempo de reconstruir. Você tem algo para reconstruir na tua vida, né? Diante da pandemia que nós vivemos, que nós estamos passando, dificilmente nós não temos algo para reconstruir, né? Um sentimento, algo, até mesmo uma empresa, um trabalho. Nós tivemos que nos reinventar, né? Nesse período de pandemia. E no livro de Neemias, nós temos estudado desde semana passada. Nós tivemos o nosso primeiro estudo, é Tempo de Reconstruir, e hoje nós teremos nosso segundo estudo, é Tempo de Reconstruir, parte 2. E eu convido você que não viu, o da semana passada está aqui gravado no meu canal, né? É disponível, é Tempo de Reconstruir, tá bom? Então, esteja atento para isso. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a graça e com a paz do Senhor. Irmãos que sempre estão conosco, né? Como o irmão Luveci, a irmã Celina, a irmã Maria da Glória, né? Outros amigos que entram, até mesmo de outros estados aqui para participar conosco desse nosso encontro dominical. Todos os domingos às 6h15 da tarde, né? E você que está entrando, deixe o seu nome aí para que eu possa também posteriormente dar a saudação a você. Coloque seu pedido de oração, né? Para que possamos adorar o Senhor, né? Bem-vindo também, sempre bem-vinda a irmã Neide e outros irmãos ali da Missão Batista no Paraíso, né? A irmã Angelita, a nossa irmã Dioneide, que também possa receber a bênção do Senhor nesse dia e a graça de Cristo nas suas vidas cada vez mais, né? E toda a família de vocês. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento tão precioso que nós temos todos os domingos. Que mesmo à distância podemos, ó Deus, nos relacionar, ter comunhão um com o outro por intermédio da tua palavra. Ó Deus, obrigado pela tecnologia que o Senhor permitiu na sabedoria, ó Deus, dar sabedoria ao homem para poder, ó Pai, trazer essa tecnologia cada vez mais avançada. Mas não permita que essa tecnologia também venha afastar o nosso convívio, Senhor. O convívio de ombro a ombro, ó Deus, de lado a lado, de vida na vida. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Derrama a Tua graça e bênção sobre nossas vidas e o estudo da Tua palavra que vai ser ministrado daqui um pouco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Toda sexta, 7 da noite e domingo, 9 da manhã, são os dias de reuniões presenciais na Missão Batista do Paraíso, aqui em Guapimirim, Rio de Janeiro. Né? Na sexta-feira, reunião de oração com as mulheres, pequeno grupo com as crianças e adolescentes, e você não pode ficar de fora, você que mora no bairro Paraíso, nas redondezas, né? E puder estar com a gente. Nós vamos louvar ao Senhor e desde semana passada a gente tem trazido um recorte, né, de vídeos do Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista de Guapimirim. E hoje, por intermédio do nosso ministro de Louvor, Rodrigo, ele vai estar abençoando a tua vida com 2 canções. E eu quero que você esteja, então, adorando aí na sua casa agora. Feche seus olhos, erga suas mãos, levante da sua cadeira onde você está, né? E adore ao Senhor, porque Ele nos deu um novo coração para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor junto comigo neste momento. Igreja louve, somos corpos e assim bem ajustados. Expressão
Amém. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As portas do inferno mais hão de resistir à igreja. Então eu louvo a Deus pela vida desse ministério de louvor que nos ministrou o nosso coração. E agora é hora de ministração da palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 6. Na semana passada eu disse para vocês que eu li até o capítulo 4, E trouxe algumas lições para a nossa vida. Hoje, li também mais uma vez um pouquinho do capítulo 4, onde os inimigos tentam retardar a edificação dos muros, mas também o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que tem uma lista daqueles que retornaram, do cativeiro babilônico. Nós estamos, no livro de Neemias, livro que conta, junto também com o livro de Esdras, da reconstrução de Jerusalém pós-pandemia. Olha, pandemia, pós-cativeiro babilônico, Algumas pessoas ainda não voltaram, estão retornando desse cativeiro, mas algumas pessoas nem saíram dali e começaram a viver em miséria total, a cidade completamente destruída, a cidade completamente devastada, e os muros da cidade, que na antiguidade era a base de uma cidade para defesa contra as guerras e invasões de povos estrangeiros, esses muros estão completamente destruídos, Essa é uma questão muito grave. E aí, eu li com você semana passada o capítulo 1, um pedacinho do capítulo 2, onde mostra que Neemias, então, inclinou o seu coração para ajudar esse povo, ajudar a reconstrução desse templo. E hoje nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, aonde nós podemos perceber a tentativa do inimigo para parar a obra, parar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e consagremo-nos juntamente, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E de maneira que enviaram a mim 4 vezes. Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Insistência, E da mesma maneira lhe respondi. Certeza, convicção. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Preste atenção nisso aqui, irmãos. 4 vezes ele tentou, dizendo: vamos nos encontrar, vamos conversar, tentando bajular. Na 5ª vez, olha o que ele fez. O que Sambalate fez? Enviou uma carta, um moço com uma carta aberta, no qual estava escrito: entre as gentes, olha como é que começa a fofoca. Entre as gentes se ouviu. Já ouviu isso? Olha, eu ouvi de fulano. Eu ouvi. Isso. Olha, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma se sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará.
Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Vamos falar com Deus? Deus, esforça as minhas mãos para ministrar esse texto diretamente ao coração de dezenas, centenas e milhares de pessoas que estarão ao alcance dessa plataforma, Deus, e que verão agora ao vivo ou que verão posteriormente. Eu peço que chegue no maior número de pessoas possível, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos uma era de fake news, né? Houve há pouco tempo atrás, eu não sei se acabou, como que terminou, a CPI da fake news, né? Onde as pessoas tentavam provar que determinado grupo político disparou de forma robótica várias informações não verídicas, né? E isso difamou determinada pessoa, né? Tanto de um lado político como de outro, né, há essas acusações de fake news. Nós estamos em plena reconstrução do Muro de Israel com Neemias, e essa reconstrução estava a todo vapor. Ela levou apenas 52 dias, já que Neemias, além de ter a permissão do rei Artaxerxes para ir à reconstrução, só estou confirmando aqui o nome do rei mesmo, né? Porque às vezes a gente confunde, é isso mesmo, do rei Artaxerxes, né? Para a reconstrução ele também teve algumas outras coisas, material e outras coisas que ele levou, né? Então que ele vai dizer aqui que juntamente dele muitas outras pessoas se alimentavam e ele recebia carga constante de vinho, né? Bebida da época, animais para poderem se alimentar. E nessa reconstrução começa então a receber vários chamados para uma reunião, né? Quantas reuniões você já participou esse ano? Traçando projetos, planos, né? A igreja gosta muito de reunião, né? Tem reunião para projetar isso, aquilo, outro. E quantos projetos concretos foram resultados dessas reuniões? Existe um momento de reunião, existe um momento de planejamento, mas existe um momento de trabalhar. E quando é para trabalhar, não pode parar nem para fazer reunião. Quando o trabalho engrena, não pode se parar nem para fazer reuniões, porque elas se tornam inúteis nesse momento. Irmãos, antes de chegar no capítulo 6, eu queria retroceder um pouquinho para mostrar uma realidade muito difícil que o povo estava vivendo ali. No capítulo 4, no capítulo 5, né? No capítulo 4, os inimigos começam a intentar atacar o povo. Então eles começam a tentar fazer isso através do medo. Presta atenção, eu vi um programa de teor científico certa vez em que mostrava que o medo faz com que nós percamos oportunidades importantes. E eles fizeram um experimento científico, né, a qual as pessoas chegavam para comprar uma casa muito boa, muito bonita, muito agradável, e estava num preço muito acessível. Eles não dizem o preço, mas dizem que o preço estava muito bom. E só que essa casa ela só poderia ser mostrada à noite, propositalmente, né, das pessoas que estavam fazendo experimento. Essa casa poderia só ser mostrada à noite. Então as pessoas procuravam ir ver a casa. Quando chegavam lá, já começavam a ver um clima meio esquisito, né? Quando eu estava na porta, a pessoa ia abrir, passava um vizinho, né, um ator, dizendo: olha, vocês vão comprar essa casa? E eles disseram: sim, nós estamos pretendendo, né? Sim, essa casa é muito esquisita, né? Uma família, a última família que morou aí, que foi dona dela, morreu aí dentro e tal. Então as pessoas já começavam a se assustar. Chegando dentro da casa, várias coisas armadas, como luz apagar, como piscar, toda aquela coisa para fazer um clima de terror era instaurado ali. E eu só sei, irmãos, que de todos os experimentos do programa que eu vi, ninguém ficou para contar a história. Todo mundo correu, todo mundo deu linha na pipa.
perdendo uma grande oportunidade, não conseguiram pensar no preço, não conseguiram pensar na oportunidade de comprar uma casa boa, mas o medo afugentou todos eles. Sanbalat, Tobias e companhia tentou instaurar o pânico e o medo, dizendo, lá no capítulo 4 vai dizer que, não sei se 3 ou 4, vai dizer assim, tudo bem, é no 4. Vocês vão reconstruir, sacrificar, vão, né, reconstruir tudo que foi queimado, ainda que edifiquem. Olha só o que eles falam. O que Tobias fala? Tobias não, Sanbalat. Ainda que edifiquem, capítulo 4, versículo 2. Versículo 3. Vindo uma raposa derrubará facilmente esse muro de pedra. Ou seja, quem são essas raposas? Podem ser chacais também, né? Um vive em bando, outro vive solitariamente, raposas e chacais. Irmãos, o que eles estavam querendo dizer com isso? Facilmente destruiremos isso daí. Estão perdendo tempo. Tentou atacá-los pelo medo. Olha a lição que aprendemos, irmãos. Não tome decisão quando você está com medo de algo, no olho do furacão. Porque essa decisão vai ser errada, essa decisão vai ser equivocada. E ao contrário disso, o que Neemias fez com o povo, ainda no capítulo 4? A partir de agora, metade trabalha, metade vigia. Mas antes eu quero dizer uma coisa, mais uma vez eu volto naquilo que é fundamental na vida do crente, naquilo que é fundamental na vida do cristão. O texto diz que quando ele recebe essa notícia, ou seja, essas ameaças, versículo 4 diz, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Primeira coisa que Neemias vai fazer, e isso você vai encontrar praticamente no livro inteiro, ele ora. Mais uma vez, eu disse isso na semana passada, e mais uma vez eu trago. Oração é fundamental na nossa vida, irmãos. É pena que a gente aprende isso muito quando a gente está no desespero, no pânico. E a gente aprende quanto é necessária a oração, mas ela é necessária em todo o momento. Só que no versículo 6 diz que o povo estava com o coração inclinado para trabalhar. Irmãos, quando o povo está com o coração inclinado para trabalhar, ninguém segura. O problema, irmãos, é que nós estamos muitas vezes desanimados. É que nós estamos muitas das vezes desmotivados a fazer as coisas. O nosso coração tem que estar inclinado à obra missionária, ao trabalho, à pregação do evangelho. Mas tem tanta coisa que tem sido colocada em nossos tempos que nós temos que fazer. Parece-me que retardatários. Mas para ser crente depende de fazer esse projeto, para ser crente depende de fazer aquele outro projeto, para pregar o evangelho a gente precisa disso, de um som desse, de uma coisa daquela. E a gente vai colocando tantas coisas que vão desmotivando o nosso coração e vão complicando uma obra que é tão simples e objetiva. No versículo 8 diz assim, ligaram-se entre si. Engraçado, quando eu li esse ligaram entre si, eu imaginei Sanbalat, Tobias, todo mundo aqui no WhatsApp, né? Tô conversando, olha, Jerusalém, eles estão reconstruindo o muro, eles vão fazer isso acontecer, o Deus deles é poderoso, e se eles vierem atacar a gente, então acho melhor a gente acabar com esse negócio antes do tempo. Imagino eles assim no WhatsApp. E olha, presta atenção, versículo 8. E ligaram-se entre si todos para vir atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Quando a gente pensa que atacar Jerusalém, povos antigos, a gente já pensa numa questão bélica, de guerra. Mas a intenção deles era
com guerra ou não, depois a gente viu que não foi uma guerra bélica, e sim de inteligência, era desviá-los do seu intento. Então, irmãos, olha, de tudo que eu falar nessa palavra, nesse momento, nesse dia, entenda uma coisa: não se desvie do intento da palavra de Deus. Você tem um foco, você tem um objetivo, que é agradar o coração de Deus e desagradar as trevas. Se você levar isso para o resto da sua vida, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida. Qual é o teu intento? O intento deles era reconstruir o muro, para reconstruir a cidade e reconstruir um povo. Porque Neemias não estava ali só como mestre de obras. Você vai ver no capítulo 5 que nós vamos ver que Neemias vai consertar um erro grave de injustiça social. Quero dizer a você que você não está de passagem aqui nesse mundo. Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo. E não é só isso que você está fazendo, é muito mais. Deus quer você próspero espiritualmente. Eles vão tentar, então, desfocar, né? Tirar as coisas do rumo. Deus já havia determinado assim, que as coisas aconteceriam do jeito que estava. Neemias o tempo inteiro consultando a Deus, e Deus com certeza trazendo resposta. Então, eles agora vão querer desviar o foco. É interessante, irmãos, que a partir de agora, então, metade do povo trabalha e metade fica de guarda. Mas até mesmo os que estão trabalhando na reconstrução do templo, de um lado, numa mão, tem a arma, e do outro, material de trabalho. Você deve estar se perguntando, mas pastor, Neemias não orou, Deus já não garantiu que ia abençoar e tal? Sim. Mas orar e entender que Deus está à frente da batalha não significa não batalhar. Há muitas pessoas hoje, muitos cristãos, que dizem assim: entreguei tudo na mão de Deus. É como que se fala assim: se não acontecer as coisas, o culpado é Deus. Entreguei tudo na mão de Deus, coloquei nas mãos dele e agora vai. Olha, meu irmão, ele orou mais uma vez, Neemias orou mais uma vez, e depois de orar, ele vem e diz: ó, metade guarda, metade trabalha, e assim vice-versa, mas até quem trabalha vai ficar com uma arminha ali na mão, porque nós temos uma eminência de ataque, e nós precisamos estar preparados para esse ataque. Quero dizer a você, não é o fato de Deus dizer que está à frente da batalha que você não vai precisar lutar essa batalha. A diferença é que você luta essa batalha sabendo já o final. Sabendo já que é vitorioso. Sabendo já que já é mais do que vencedor. Nós lutamos essa nossa batalha espiritual do dia a dia contra Satanás, sabendo já que a sua cabeça foi pisada, sabendo já que a morte foi derrotada, sabendo já que o céu nos é garantido. Essa é a diferença. Mas continuamos batalhando. Como eu disse a vocês, estava acontecendo a obra, estava tudo muito bem, obrigado. Talvez Neemias poderia pensar: eu vou construir esse muro e vou ir embora. Mas Deus colocou ele ali para algo muito maior do que apenas construir um muro. Ele estava ali para construir vidas, construir uma nova sociedade, construir politicamente, né, ou reconstruir, melhor dizendo, politicamente um povo. Às vezes você pensa assim: eu vou cuidar das crianças da igreja, um exemplo. Vou lá todo domingo, dou a aula, falo da história de José, falo da história de Abraão, falo da história de Davi, e por aí vai. Contamos as historinhas da Bíblia, os nossos filhos decoram, as nossas crianças decoram,
E você pensa que aí eu vou embora para casa, seja você pessoa de adolescente, de criança, de juniores e de idosos. E aí você dá a sua aula na escola bíblica dominical, você vai embora para casa, tá tudo bem, você volta no domingo que vem com a sua liçãozinha estudada e você acha que isso está tudo muito bem. Os seus alunos sentam ali, você pensa que está todo mundo bem, com a família bem, sem problemas nenhum, porque ali sentado no banco eles vão comentar, vão dizer até palavras bonitas, mas dentro deles, aquilo que está de fato dentro deles, dificilmente ele vai passar para você. No versículo, capítulo número 6, Neemias se vê diante de uma situação assim horrorosa. Uma situação maléfica, uma situação ruim. Diante de uma alegria toda de reconstrução, o texto diz que o clamor do povo, homens e mulheres, foram para o protesto. Tudo bem, temos que reconstruir, pensando, né? Tudo bem, estamos trabalhando, mas não temos comida para comer. O preço do trigo está caríssimo. E principalmente nesse momento de crise econômica que eles estavam, era quando o preço do trigo estava nas alturas. Estamos pegando empréstimos a juros altíssimos. Estamos tendo que dar garantia dos nossos terrenos, até quem tinha terreno, né? Terrenos e casa. Estamos tendo que penhorar esses terrenos. Estamos perdendo eles. Estamos tendo que dar como garantia os nossos filhos, as esposas ou até mesmo nós mesmos para se tornar escravos. Você deve estar pensando, né? Poxa, quem estava fazendo isso? Eram os inimigos? Era uma outra nação? Era um outro povo? Eram os compatriotas deles, os próprios judeus. A gente fala até mais baixo, porque é tão vergonhoso. Sambalat, quando sabe disso, ele poderia ter duas opções. Dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Quando vocês tiverem o sistema político de vocês recomposto, com um novo rei, com um novo aquilo, novo aquilo outro, leve essa demanda para eles. Eu vim aqui construir um muro. Ou Neemias poderia intervir nessa injustiça social dentro de um povo, dentro de gente que tem o mesmo sangue, dentro de um lugar de pessoas que estavam querendo seguir o mesmo propósito, com o mesmo Deus, para reconstruir um muro, para morar na sua cidade. Ele poderia intervir. E louvado seja Deus porque ele interviu. E eu convido você agora, meu irmão, não se cale diante de injustiça social. Não se cale diante do pecado. Não se cale diante de circunstâncias onde Deus coloca você para somar, para ser o diferencial. Neemias podia virar as costas e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele então chama os nobres daquela cidade, chama o pessoal que vendia trigo, chama todo mundo, bota, o que é que está acontecendo aqui? Que absurdo é esse? E descascou em cima deles contra toda essa injustiça social, contra os juros abusivos. Aliás, coisas que a lei judaica já traziam de muito tempo, a não permissão de cobrar juros, a não permissão de se aproveitar do infortúnio alheio para ter de volta, para melhor dizendo, para lucrar. Quantas pessoas lucraram com a pandemia? Quanto roubo, quanta injustiça social, quantos respiradores que faltaram e tinham dinheiro para comprar dezenas e centenas, quantas UTIs que faltam e sempre faltaram nesse país. Poderíamos ter muitas e muitas, sem falta. Tudo pelo olho gordo do lucro indevido. Neemias então chama todo esse povo. Em 52 dias que acontece isso, gente. O que acontece em 52 dias na tua vida, meu irmão?
Já passamos 6 meses, às vezes não aconteceu quase nada. 6 meses que já passou do ano. E 52 dias para construir muro. Tem gente que não constrói um pedaço de muro nesse tempo. Imagina construir um muro, reconstruir, melhor dizendo, um muro de uma cidade que estava todo arrebentado, todo esburacado. Eu já disse para você que reconstruir é muito mais caro e difícil do que construir. O que está acontecendo? Vocês são um povo, vocês têm um Deus. Eles sabiam tanto que estavam fazendo errado que o texto bíblico do capítulo 6 vai dizer que eles não responderam palavra para Neemias. Sabe aquela coisa de baixar a cabeça, engolir seco? Se comprometeram diante dos sacerdotes ali a devolver o dinheiro que tinha cobrado abusivamente, a pararem de cobrar juros, né, absurdos. E ele foi consertado, um erro, um problema grave, que talvez nem surgiu ali naquele momento da reconstrução do muro, talvez seja a coisa que viesse se arrastando de muito tempo, mas ninguém se prontificava a resolver, e o povo viu então que Neemias era um líder apto a resolver aquela situação. Meu irmão, se um problema cai na tua mão, de dificuldade, saiba que Deus achou você apto a resolver aquilo. Por isso, coloca diante do Senhor e vai, trabalhe, resolva, concretize. E nesse período, então, da construção do muro, né, resoluções de problemas sociais, ela dizendo de injustiça social, a igreja nunca pode se calar diante de injustiça social, a igreja não pode aceitar a injustiça social, porque o próprio Jesus disse, olha, eu tenho fome, eu tenho sede, eu estou nu, eu sou estrangeiro, e por aí vai. A igreja, muito pelo contrário, ela tem que ser a resposta para a injustiça social. O contraponto para a injustiça social. Se há injustiça social, a igreja vem trazendo a justiça divina. Então chegamos no capítulo 6, para caminharmos para o final. Os inimigos conspiram, e eu disse para você, a guerra poderia ser bélica, estavam preparados para a guerra bélica, mas a guerra poderia ser de uma inteligência chamada Guerra Fria, né? E foi isso que ele fez, mandou um mensageiro dizer assim, vem amigo, vamos nos congregar, vamos conversar, vamos... Mas como eu disse para você, não era tempo de conversar, era tempo de pôr a mão na massa. Esse é um problema muito sério nos nossos dias, que a gente conversa, reúne, programa, e não põe a mão na massa. Quantos estudos, seminários, institutos de evangelismo você já fez, mas você não é capaz de pôr o pé para fora do teu portão para evangelizar o seu vizinho de frente? Eu acho que não é mais tempo de programar, de fazer instituto e tal, porque tem muita gente que já sabe muita coisa. Basta apenas botar o pé para fora do portão e ir à frente evangelizar. Claro que tem muita gente que ainda precisa aprender, eu preciso aprender, todos precisamos aprender. Mas se não formos para a prática, nós não vamos aprender nada. Nós vamos ter vários diplomas e nenhuma prática e nenhuma vida ganha para Jesus. Por quatro vezes disse, vamos conversar. Na quinta vez, então, ele diz assim, já que ele não vem, então eu vou inventar uma mentira. A mentira abala as estruturas. Lá com... meu Deus, primeiro Marte, lá no livro de Atos, capítulo 6, né? A Bíblia diz que eles não resistiram o espírito com que ele falava, então contaram mentira. Ou seja, ele está falando mal do nosso Deus, Estevão. Ele está falando mal da nossa lei, melhor dizendo, eles botam a lei na frente de Deus. Está falando mal da lei de Moisés e de Deus.
Então abalou toda a estrutura dele. Ele veio com a mentira e disse assim: você está só reconstruindo esse muro porque você quer ser rei. As pessoas não conseguem pensar que se faz coisas sem interesses por detrás. Você doa coisas, você abençoa as pessoas, mas você não tem que ter interesse nenhum em usufruir nada daquilo que aquela pessoa pode oferecer. Se ela lhe oferecer algo, sim, mas se não, ela pode lhe oferecer até ingratidão, que é chatão para lidar com isso. Porém, você não está ali para receber nada em troca. Quando você faz, você tem que ser desprendido a não querer receber nada em troca. Eles não entendem isso, é claro, é óbvio que Neemias quer se tornar o rei deles. E mais uma vez o texto diz lá no versículo 9: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aqui comigo, você deve ouvir isso todo dia. Você não vai conseguir levar isso até o final. Você não vai conseguir fazer essa obra, você não vai conseguir concluir esse projeto, você não vai conseguir concluir esse curso. Você logo vai largar esse emprego. São coisas que diariamente nós ouvimos para nos desestimular, para nos atemorizar. Como eu disse para você, o medo faz com que o nosso corpo, a nossa mente, abra mão até de coisas que nos beneficiariam. E o medo faz a gente fugir dessas situações. As suas mãos largarão a obra. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, pois, ó Deus, esforça-te, esforça as minhas mãos. Quero concluir essa reflexão com você dizendo e repetindo essa oração aqui no meu coração. Eu, Renato, quero isso. Agora, pois, ó Deus, esforça as obras das minhas mãos. Repete aí na sua casa junto comigo também, assim, coloque sua mão e diz assim: agora, pois, ó Deus, esforça a obra das minhas mãos. Ou seja, Deus, quero trabalhar. Deus, quero mesmo que seja com a defesa numa mão e a chave de utilizar na outra, né, o mecanismo de trabalho na outra, o mecanismo de defesa numa mão, o mecanismo de trabalho na outra. Eu quero trabalhar, é tempo de trabalhar, é tempo de arregaçar as mangas e ir ao trabalho, de ir à evangelização, de ir até as pessoas, de orar por elas, de impor as mãos sobre elas, de ver a manifestação do poder de Deus. Os inimigos, eles vão sempre vir tentando te derrubar, tentando retardar, com muitas estratégias. Muitas. Mas a nossa atitude tem que ser uma atitude igual a de Neemias. Eu não vou descer. Eu tenho uma obra grande. A obra de Deus sempre será maior do que todo tipo de obra de pensamento ou de projeto humano. Eu não vou descer. Eu tenho um trabalho a ser feito. Meu irmão, chega de ficarmos uns retardatários, né? Hoje a pregação do evangelho está paliativa, né? Existem remédios que a gente toma que a gente não vai, que a gente sabe que não vai curar de fato aquilo que a gente tem. Por exemplo, quando eu tomo uma dor de cabeça que não passa há dias, eu vou tomando medicamento para parar a dor de cabeça. Mas ele é paliativo. Eu preciso saber por que eu estou com dor de cabeça. Alguma coisa está errada dentro do meu corpo. E eu vou tomando medicamentos paliativos. A pregação do evangelho hoje está assim, paliativa. Não estamos levando as pessoas a concretizarem uma salvação em Jesus, que é a cura de fato. Nós estamos dando um remedinho para falta de emprego dela, nós estamos dando um remedinho para problema no casamento, nós estamos dando um remedinho para crise financeira, nós temos um pacote de SOS, né? Dentro da igreja,
que a gente vai dando e vai sendo paliativo. E as pessoas não estão alcançando a salvação. As pessoas têm dificuldade em reconhecer a vontade de Deus. É difícil dizer que o Evangelho, ou que Jesus, melhor dizendo, morreu na cruz, não foi para você ter casa, apartamentos, prosperidades, casamento espetacular. Se Jesus quiser que você tenha tudo isso, Ele o dará para você, para a glória dele e para abençoar outras vidas. O fato é que hoje trazemos um evangelho que tem que trazer resolução de problemas da vida pessoal de cada um. Quando na realidade Jesus morreu para que pudéssemos ter vida. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. O evangelho é para a salvação da alma. O evangelho é para a salvação das nossas vidas, para a vida eterna. Nós precisamos entender, irmãos, que é tempo de deixar picuinhas, coisas periféricas, e ir no intento. Se é para reconstruir o muro, é para reconstruir o muro. Não vou descer, não tenho medo das suas ameaças, porque o Senhor é comigo. Mas mesmo assim, o Senhor está dizendo que é uma batalha, então eu vou para a batalha também, com a minha arma de batalha de um lado, a minha arma de batalha aqui, que é a palavra de Deus, e do outro ali, aquilo que eu vou fazer do meu trabalho. Eu quero concluir dizendo para você, seja a minha e a sua postura de Neemias. Se Deus falou para você agir, se Deus falou para você trabalhar, não dê um passo atrás. Seja qual for a adulação ou a mentira do inimigo, não dê um passo atrás. Não dê nenhum passo atrás. Sempre siga em frente. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, diante desse desafio, Senhor, que entendemos lendo esses 3 capítulos de Neemias, onde Neemias busca constantemente a Tua presença. Queremos buscar, Senhor, constantemente a Tua presença para tomarmos as decisões que o Senhor quer. Aonde que Neemias prepara o povo para a batalha, Senhor. Queremos, Senhor, estar preparados para toda e qualquer batalha, Senhor. E sabemos que nesse tempo nosso é a batalha espiritual que devemos travar todos os dias. Queremos corrigir as injustiças sociais aonde elas existirem, ó Pai. Não aceitamos, ó Deus, porque isso ofende ao Senhor. E queremos, Senhor, dizer, esforça a obra das nossas mãos. Queremos trabalhar para a Tua obra, Senhor. Usa os nossos dons e talentos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que Deus te dê uma semana assim abençoada, próspera na presença dele, de muita oração, de muita evangelização, né, de muita libertação de vidas. No próximo domingo, às 6h15 da tarde, nós estaremos de volta mais uma vez aqui no canal Universo Pai, trazendo o nosso culto de louvor e adoração da Missão Batista no Paraíso. Deus abençoe você e toda a sua família. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam.